Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora vamos ao que interessa. O mercado da bola ganhou um novo capítulo que pode mexer diretamente com o futuro de uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ricardo Matias, atacante de apenas 19 anos do Internacional, entrou no radar do milionário futebol saudita e despertou o interesse imediato de gigantes como Al Hilal e Al Nassr. Mas a história não para por aí. O Palmeiras também acompanha de perto os passos desse jovem que já se tornou titular no time gaúcho, deixando nomes consagrados como Borré e Ener Valencia no banco. O nome de Ricardo começa a ecoar não apenas dentro do Beira-Rio, mas em todo o cenário internacional, e os próximos meses prometem ser decisivos. A pedida do Internacional para liberar o atacante é alta, 25 milhões de euros. Um valor que pode assustar alguns, mas que dentro da realidade saudita não parece inatingível, ainda mais quando se observa a nova regra da Saudi Pro League, que exige a inscrição de 2 estrangeiros sub-21 entre os 10 escolhidos. Essa medida faz com que jovens talentos como Ricardo Matias se tornem ainda mais cobiçados, já que unem potencial de crescimento com a capacidade de ocupar uma vaga estratégica no regulamento. Não é à toa que a disputa promete ser intensa. O Al Hilal, por exemplo, já mostrou ao mundo sua força no mercado ao trazer nomes de peso do futebol europeu e agora volta sua mira para uma promessa brasileira que pode se encaixar perfeitamente no projeto de longo prazo do clube. O Al Nassr, rival direto, não fica atrás e já sinalizou que pretende igualar qualquer oferta feita pelo concorrente, o que pode gerar uma verdadeira batalha financeira. Essa disputa entre os dois gigantes sauditas pode colocar Ricardo em uma situação única, onde sua escolha será tão importante quanto o valor que será pago por ele. Mas onde entra o Palmeiras nessa história? O Verdão, sempre atento às movimentações de mercado, monitora a situação com cautela. Abel Ferreira sabe que o ataque precisa de novas alternativas para a temporada de 2024, principalmente pensando na maratona de jogos e nos desafios da Libertadores. Ricardo, por ser jovem e já mostrar personalidade em campo, encaixaria perfeitamente no perfil de jogador que o clube busca: talento, fome de vitória e potencial de valorização. A possibilidade de uma investida do Palmeiras não pode ser descartada, principalmente se a negociação com os árabes tiver algum impasse. Ricardo Matias já mostrou dentro de campo que não é apenas uma promessa, mas uma realidade. São 4 gols em 17 jogos, números expressivos para quem ainda está iniciando sua trajetória profissional. Mais do que isso, o jovem vem chamando atenção pelo estilo de jogo moderno, com movimentação intensa, dribles rápidos e finalizações precisas. Não por acaso, já houve sondagens até do Manchester United, o que reforça o tamanho do potencial que ele carrega. O garoto parece destinado a voos muito maiores, e o futebol brasileiro pode estar prestes a perder mais uma joia precoce. O Internacional, por sua vez, sabe que tem em mãos uma das maiores revelações recentes do clube e não pretende facilitar sua saída. A pedida de 25 milhões de euros reflete justamente a convicção de que Ricardo pode render muito mais no futuro, seja dentro de campo ou financeiramente. A diretoria colorada entende que, diante da nova realidade do mercado saudita, os valores pagos por promessas jovens tendem a subir ainda mais. Portanto, a estratégia é clara: segurar até a janela reabrir em 31 de dezembro e ouvir as propostas mais agressivas. A exigência da Saudi Pro League para ter 2 estrangeiros sub-21 entre os inscritos mudou completamente o panorama do mercado. Jogadores como Ricardo, que já têm experiência em um time grande do Brasil e ainda estão no início da carreira, viram alvos naturais dos clubes que agora precisam se adaptar ao regulamento. Essa estratégia da Arábia Saudita não é apenas para fortalecer os clubes localmente, mas também para criar uma base sólida de talentos que ajudem a desenvolver a liga e,
Por consequência, impulsionar a seleção nacional até a Copa de 2034, que o país pretende organizar com protagonismo. Esse movimento não deve parar por aqui. A Arábia Saudita já demonstrou que não economiza quando se trata de construir sua nova potência esportiva. Jogadores veteranos de renome já desembarcaram, mas agora a prioridade é clara: buscar jovens promissores que possam crescer no país e dar consistência ao projeto. Ricardo Matias surge como um nome perfeito dentro desse planejamento, e por isso a pressão em cima do Internacional só tende a aumentar. No meio de tudo isso, o Palmeiras aparece como um possível fator de desequilíbrio. Com uma estrutura sólida, gestão profissional e um elenco que constantemente precisa de renovação, o clube paulista pode tentar usar seu poder de convencimento para mostrar ao jogador que permanecer no Brasil em um time competitivo, brigando por títulos, pode ser mais benéfico neste momento da carreira do que aceitar o chamado saudita. Abel Ferreira, com seu estilo de liderança e histórico de lapidar jovens, seria uma peça fundamental nesse processo de convencimento. A grande questão é que, mesmo que o Palmeiras faça uma proposta, dificilmente conseguirá competir financeiramente com os valores que Al-Hilal e Al-Nassr estão dispostos a pagar. Porém, existe outro fator em jogo: o desejo do próprio Ricardo. O atacante precisará decidir se prefere a visibilidade e competitividade de um clube como o Palmeiras, com projeção internacional em torneios como a Libertadores, ou se aceita o desafio de embarcar em um projeto milionário, mas em uma liga que ainda busca respeito no cenário mundial. Essa escolha pode definir o rumo da sua carreira. O Internacional observa tudo de camarote. O clube sabe que a disputa internacional valoriza ainda mais seu jogador. E quanto mais interessados surgirem, maior será a possibilidade de aumentar o valor da negociação. É uma situação que pode gerar benefícios financeiros gigantescos para o Colorado, que atravessa um momento em que reforçar o caixa é fundamental para manter estabilidade e investir em outras peças. Para eles, quanto mais clubes brigarem por Ricardo, melhor. Dentro do Beira-Rio, a ascensão de Ricardo também impactou diretamente no elenco. A perda de espaço de jogadores como Borré e Ener Valencia mostra que o garoto conquistou sua vaga por mérito, deixando claro que não se trata de um capricho da diretoria, mas sim de uma realidade imposta dentro das quatro linhas. Isso reforça ainda mais sua credibilidade no mercado, já que ele conseguiu, em tão pouco tempo, superar nomes consagrados do futebol sul-americano. Para o Palmeiras, observar esse cenário é essencial. O clube entende que apostar em jovens talentos pode ser uma estratégia mais inteligente do que gastar cifras astronômicas em atletas que já estão em fim de ciclo. A chegada de alguém como Ricardo traria gás novo ao elenco, permitiria a Abel Ferreira trabalhar com um atacante polivalente e ainda abriria espaço para uma futura venda lucrativa ao mercado europeu. A questão é se a diretoria alviverde terá coragem de entrar em uma guerra contra gigantes sauditas. O nome de Ricardo Matias, que até pouco tempo atrás era conhecido apenas pelos torcedores colorados, agora começa a circular entre os gigantes do futebol mundial. Isso mostra a velocidade com que o mercado pode transformar um garoto em protagonista. O Manchester United já deixou claro que observa a evolução do atacante, e isso por si só já coloca o jogador em outro patamar. Quando clubes da Premier League aparecem como interessados, automaticamente o valor de mercado dispara. Ainda que a janela saudita só abra em dezembro, a disputa pelos bastidores já começou. Representantes de Al-Hilal e Al-Nassr preparam suas propostas e estratégias para convencer tanto o Internacional quanto o próprio jogador. É um jogo de paciência e de poder financeiro em que cada detalhe pode fazer a diferença. Até lá, Ricardo segue sendo titular do Colorado e pode aproveitar esse período para aumentar ainda mais seu valor, principalmente se mantiver a boa fase e seguir marcando gols. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras observa atenta. Muitos já começam a debater se seria o momento certo para o clube investir pesado em uma jovem promessa, mesmo diante de uma concorrência tão poderosa. A ideia de ter um atacante desse porte ao lado de Endrick antes de sua saída para o Real Madrid, por exemplo, poderia formar uma dupla explosiva. Além disso,
A chegada de Ricardo poderia oferecer alternativas táticas importantes para Abel Ferreira, especialmente em jogos decisivos da temporada. A história de Ricardo Matias é um retrato claro de como o futebol brasileiro continua sendo um celeiro inesgotável de talentos, mas também de como esses talentos estão cada vez mais sendo levados precocemente para fora do país. A pressão financeira é gigantesca e poucos clubes conseguem resistir a propostas que mudam completamente suas realidades. O Internacional terá uma decisão difícil a tomar e o Palmeiras, se quiser entrar nessa briga, precisará mostrar ousadia. E agora fica a grande pergunta: qual será o destino de Ricardo Matias? Os milhões sauditas vão falar mais alto ou o projeto esportivo de um clube como o Palmeiras pode pesar na decisão? Torcedores, quero saber a opinião de vocês nos comentários. O Verdão deveria entrar com força nessa disputa para trazer o jovem atacante? Ou seria melhor direcionar os investimentos para outros setores do elenco?